turma! Essa é a nossa primeira aula do curso de Giz de Lousa, da Trilha Dourada. Eu sou Laida, sou professora Waldorf há 14 anos, parceira da trilha, professora de desenho e atualmente ilustradora de livros infantis também. É um prazer estar aqui. Eu espero que essa jornada seja muito proveitosa, que ofereça uma oportunidade de vocês se conectarem com essa ferramenta pedagógica incrível que é a Lousa, muito utilizada em escolas Waldorf, mas também em lares que buscam seguir esse caminho também. Então, esse é um curso para educadores Waldorf dentro de escolas ou dentro de casa, tá bom? Então, eu queria começar contando para vocês que trabalhar com a lousa, trazer luz à escuridão, pode ser muito desafiador. Então, se esse for o seu primeiro contato com uma atividade artística, se esse curso te chamou, mas é a primeira vez, né, que você está tentando acordar o teu desenhista interior, pode ser que surjam alguns desafios. Por quê? Porque a gente é acostumado a trazer calor, trazer sombra para luz, para um papel branco. Então, é exatamente o oposto do que a gente vai estar praticando durante o curso. Então, se você já está inscrito, se você já está aqui nessa aula, era porque tinha que estar. Mas qualquer desafio que surja durante esse caminho, por favor, compartilhe esse grupo de WhatsApp da turma. É para a gente usar de todas as formas, para as conquistas e para os desafios, tá bom? Sinta-se muito à vontade para, quanto mais, na verdade, vocês apresentarem lá, compartilharem, né, se abrirem nesse espaço de troca, mais a gente realmente vai formando uma turma e esse processo de aprendizagem vai ficando mais gostoso porque a gente vai se sentindo parte de um grupo, tá bom? Bom, eu fiz aqui atrás, na minha lousa acessória, as nossas duas atividades da nossa primeira aula. Então, esse é um estudo bem simples, onde a gente estuda esse efeito de trazer luz de uma forma que a gente fala que é o degradê. Tá? O degradê é uma palavra que vocês vão cansar de ouvir a prof falar. A gente vai falar disso em praticamente todas as aulas, e o degradê é o nosso fiel escudeiro, a gente vai utilizar ele o tempo todo nos nossos desenhos, nos nossos trabalhos, e esse é um primeiro estudo desse movimento de degradê. Para quem nunca esteve numa escola Waldorf, quem nunca esteve num curso de desenho, está ouvindo a palavra degradê pela primeira vez, degradê é a transição suave, né? Quando a gente usa uma cor ou várias cores, e a gente vai fazendo uma cor e mergulhando na outra, de uma maneira muito suave, de uma maneira muito harmônica. Aqui eu usei alguns tons de azul, né? Mas teve esse processo de transição harmônica e o efeito bonito, o efeito estético interessante que acontece é quando eu faço essa borda. A gente vai construir isso juntos nessa minha outra lousa, tá? E depois a gente vai fazer esse primeiro trabalho com uma flor bem arquetípica, bem simples, para quem está começando agora não se assustar, tá bom? Eu vou virar um pouquinho a minha câmera aqui para a gente começar a trabalhar. E se eu sentir necessidade de compartilhar mais algumas coisinhas com vocês, isso vai acontecer. Com certeza vocês vão aprender rápido, que a prof é bem faladeira. Eu paro um pouquinho e compartilho. Bom, antes de mais nada, como é a nossa primeira aula oficial, eu gosto de contar para vocês como eu gosto de segurar o giz. Então, eu gosto de segurar o giz assim, segurando com os 3 dedinhos e com ele deitado, sabe? Mesmo quando eu quero criar contornos mais definidos. Essa é a posição que eu gosto mais. É muito raro e tem que ser em algumas práticas bem específicas eu virar e usar ele como se fosse um lápis. Isso vai acontecer durante o curso, possivelmente, mais para frente. Durante todo o restante das aulas, vocês vão me ver segurando assim. Para quem acabou de comprar uma caixinha de giz de lousa, possivelmente da Piscor, que é o nosso preço mais acessível de mercado, não tema, não hesite em tirar toda aquela capinha de papel e dividir o giz ao meio, para que ele caiba na mão de vocês de uma maneira mais orgânica, sabe? Quando ele fica muito grandão, ele fica mais estranho de manusear. E
Isso vai acontecer naturalmente, ossos do ofício, a gente vai precisar quebrar os nossos gizes e lidar com essa impermanência da forma, tá? Não se apeguem a ele inteirinho e limpinho, por favor. Eu vou usar os meus 2 tons de azul. O mais claro a gente vai chamar de azul do céu. Para quem já conhece o meu trabalho, outros cursos de formação de desenho, é o mesmo, mais ou menos o mesmo tom do giz de cera, tá? É o meu tom mais claro de azul, que tem mais pigmento branco, no caso do giz de lousa. E eu vou trabalhar também com o meu outro azul, agora aqui com a minha luminosidade disponível para gravação. Possivelmente, quando eu começar a desenhar na lousa, vocês vão perceber bem a diferença entre os dois. O azul mais escuro é o azul do mar. E eu também vou usar esse azul redondinho. O que eu estou usando é da Calac, mas eu acredito que a Delta também tenha disponível giz colorido. Tá? São esses gizes redondinhos que a gente encontra em qualquer papelaria, que tem muito pigmento branco, que tem muito branco misturado com o pigmento colorido e nos trazem muita luz. E isso traz um efeito muito bonito na lousa. Então, eu vou começar encontrando esse círculo com uma cor normal. Peguei um branquinho aqui só para um treininho de desenho de formas. Vou buscando encontrar uma forma um pouco mais redonda. É o nosso primeiro treino, então se o de vocês ficar bem tortinho, fiquem tranquilos, tá bom? Não sem muita crítica, sem muito julgamento. Muito bom. O meu ficou bem forte, bem reforçado o branco. Nem precisava ficar tanto, mas é mais para vocês terem uma boa visibilidade. Ele vai ficar completamente coberto de azul, tá? Ele vai sumir depois. Ele é só a minha base mesmo. Com o meu azul mais claro, agora, eu vou encontrando esse círculo, tá? E desde o começo, eu vou encontrar um lugar que tem mais pigmento. E olha agora, que interessante a gente experimentar e a gente também refletir sobre isso. Quando a gente está lá com o papel branco e a gente está fazendo exatamente esse treino, para quem meu aluno sabe que a prof passa exatamente esse treino. O lado que eu trago mais movimento, que eu trago mais repetição, que eu trago mais gesto, naturalmente ele vai ter mais giz de cera. Então ele vai ter mais sombra. Ele vai ser o lado mais quente, vai ser o lado mais calor, vai ser o lado que tem mais acabamento, que vai ter mais sombra. E aqui na lousa é exatamente o contrário. É o lugar que naturalmente vai ganhar mais luz, porque o meu fundo é pura escuridão. Então, o lugar que eu cuido mais é um lugar que fica mais iluminado. Então, a minha lógica de desenho ela é muito parecida, mas o efeito ele é polar. E é importante a gente entender isso para a gente trabalhar tão bem no branco quanto no preto, tá bom? Então, eu acho que vocês já estão vendo que tem um lado aqui que está mais cuidadinho, que está mais brilhante, mas agora eu vou tratar isso, tá? Então, eu vou arredondando mais, eu vou tratando a forma, mas eu também vou tratando a luz. Muito bem. Então, esse lado que está mais iluminado, é importante eu trabalhar o degradê. Então, aqui, ó, fica fácil de cuidar, porque eu boto força no meu dedo indicador, eu continuo segurando com os 3 dedos, mas eu vou botando mais potência, eu vou botando mais força no meu indicador e vai surgindo uma linha, né? O importante é essa linha ela avançar para dentro e ela ir sumindo. Essa transição aqui, ó, ela precisa ser bonita, ela precisa ser harmônica. Isso que faz a gente ter um bom degradê. Poxa, prof, mas eu desenho super já, e aí eu vim para esse curso de giz de lousa, porque eu já sou professor de classe, e eu queria ter um pouco mais de intimidade.
Que bom! Você está no curso certo. Confia. O trabalho com degradê é a essência de um desenho de qualidade. Então, esse é um desenho que tem gente que vai fazer com o pé nas costas, vai achar muito fácil, e tem gente que vai ficar tipo, nossa, que difícil fazer o degradê. Então, também é uma forma da gente colocar todo mundo da turma no mesmo barco, tá? Se você já tem intimidade com o degradê, já fez outros cursos com a prof, tá agora só querendo ter um pouco mais de autonomia com a lousa, pode se desafiar a fazer essa prática, esse treino com outras cores, tá? Pode se desafiar um pouco mais. Mas não vou passar, não vou pular essa etapa, porque ela é importante, tá? Eu mesma adoro fazer esse exercício. Quem me conhece sabe que é um jeitinho que eu começo praticamente todos os cursos, porque ele vale a pena, tá? Muito bem. Aqui, ó, é o meu lugar mais iluminado. Então, esse daqui é o que eu cuido menos. Na lousa é o que vai ser mais sombreado, vai ser mais escurinho. E eu posso dar uma travadinha nele com o meu azul tomate. Ele ainda fica um pouco mais fechado. Cuido bem aqui das minhas transições, para não ter linha, para não ter ruptura. E ainda posso fazer um acabamento bem brilhante, bem bonito, com o meu giz redondinho de papelaria, cheio de brilho, maravilhoso para dar esse tchan final. E aí eu tenho que cuidar desse degradê, espalhar ele um pouquinho para dentro, para não ficar com linha, tá? Muito bem. Estamos juntinhos? Eu espero que sim. Qualquer coisa, vocês podem dar um pause, correr para alcançar a prof e vai dar tudo certo. Muito bem. Agora, para dar o tchan final aqui no nosso primeiro exercício, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o contorno, tá? Eu vou pegar o meu azul do céu e eu vou envolver. Atenção para esse detalhe importantíssimo dessa prática. Eu preciso o tempo todo valorizar esse ambiente. Mas o que é o ambiente, Laida? A lousa, o preto. O preto ele tem um valor nos nossos desenhos muito importante. Ele traz uma respiração. Tá? Ele conversa junto com esse desenho, conversa junto com essa luz que a gente traz. Então é importante a gente deixar pelo menos um dedinho contornando toda a minha esfera na hora que eu estou fazendo o contorno. Tá? Eu estou fazendo esse recheio aqui, eu estou fazendo essa caminha. E, naturalmente, para quem já entende um pouco de desenho, vai saber que esse contorno aqui é o que vai me dar volume. E está certíssimo quem já supôs que isso vai acontecer. Isso vai acontecer mesmo. Eu envolvo ela toda, por enquanto, sem potencializar nada, mas já já, o que eu vou fazer para ganhar volume, para ganhar um efeito com esse ao redor? Se aqui tem mais luz, do lado de fora, o lado que tem mais luz é exatamente o polar. Trabalho as transições para não ter ruptura e eu espalho essa linha para o universo. E eu posso ainda fazer um acabamento tanto desse lado aqui, colocando um pouco mais de escuridão com o azul do mar, quanto desse lado aqui, trazendo um pouco mais de brilho com o azul mais brilhante.
trabalho as transições, porque o tempo todo que tem encontro de cores, eu crio o degradê, e é isso que vai me dar muita qualidade. Lá pela última aula, vocês vão perceber que a prof estava falando a mesma coisa o tempo todo, só que com formas muito simples até chegar em desenhos muito elaborados, com pessoas e detalhes. Mas o tempo todo eu vou falar desse deixa o preto conversar com o desenho, deixa essa escuridão da lousa se manifestar e trazer respiração, cuida dos encontros, cuida do sombreamento, tá? Cuida do degradê, cuida do sombreamento, fala as mesmas coisas. Muito bem. Agora, ó, vamos apreciar aqui ó, esse outro exercício. Muito bem. Esse outro exercício é um casamento das cores, tá? A gente vai trabalhar com o amarelo ouro e com o vermelho zenado. O amarelo ouro e o vermelho zenado, quando se encontram, quando casam, quando conversam, fazem surgir o laranja, tá? O amarelo ouro é o amarelo mais quente, com mais pigmento, com mais calor, um amarelo um pouco mais contido. O amarelo limão, ele é mais fugaz e ele é mais brilhante, tá? Então, o ouro é o mais quentinho, tá? O mais escuro. O vermelho zinabre, que parece mais com um tomate, que tem uma semelhança grande com o laranja e que gera um, um papai ou uma mamãe do laranja, é o vermelho mais claro. Tá? O outro vermelho é o vermelho carmim. Ainda vamos ter muitas oportunidades durante o curso de introjetar esses nomes, de treinar bastante, de reconhecer essas cores. Tá? Não fiquem preocupados com isso na primeira aula. E para quem já conhece, melhor ainda, já tá tranquilo, porque os nomes são os mesmos, as relações são as mesmas e as cores primárias que a gente trabalha com giz de cera e fazem surgir as secundárias, vai acontecer exatamente a mesma coisa na luz, tá? Dentro precisa ter uma respiração. Poxa, Laila, toda hora você fala isso. Me explica de outro jeito. O que você quer dizer com uma respiração? Precisa ter um espaço para surgir uma forma. A gente está cuidando de um ambiente de cor, que precisa de um espaço para surgir alguma coisa. Então, o que acontece se eu saturo, se eu aperto tanto giz de lousa nessa lousa aqui? Eu não consigo fazer nada. Essa flor ela não ia surgir, ela ia ficar toda misturada. Eu preciso que vocês entendam que tem um degradê aqui também. Tá? A gente vai praticar isso agora. Tem uma potência de amarelo na periferia e conforme ele vai entrando para dentro desse círculo, ele vai de tudo para poder conversar com esse vinagre e para deixar um espaço para essa cor surgir. E a mesma coisa vai acontecer com o vermelho. Ele está bem forte, bem potencializado na periferia. Conforme ele entra, ele encontra o amarelo, eles conversam, eles se misturam e surge um laranja, mas ainda tem muito espaço para surgir a cor. Por quê? Porque a parte mais suave do degradê é no centro desse círculo, tá? Então, vou praticar um pouquinho agora para isso ficar bem claro para vocês. Vou voltar, tá? Não vou apagar o primeiro exercício, tá? Eu vou deixar ele quietinho ali e vou trabalhar aqui. Fica um pouquinho mais distante de vocês, mas a gente vai trabalhando juntos e eu acho que vai ficar tudo bem, tá? Muito bem. Então, eu vou pegar o amarelo ouro. Eu vou pegar o laranja para dar uma reforçada na hora que ele aparecer. E eu vou pegar... Só que limpar no giz.
meu amarelo, meu laranja e o meu... Primeira coisa é encontrar o meu círculo de novo. Peguei um branquinho. Encontrei o meu círculo. Muito bem. Com o meu amarelo, eu vou fazer com muita força, mas com ele deitadinho, a minha parte mais encarnada, mais quente, com mais pigmento, fica na periferia do círculo. Conforme vai entrando, conforme vai chegando nessa parte que é um território que já vai ser do laranja, do vermelho, eu vou soltando a mão. E aqui, ó, eu faço a mesma coisa. Conforme eu vou entrando, eu vou criando esse degradê. Até ele sumir aqui desse lado com a minha mão bem levinha, ó. Eu posso fazer ele chegar até o outro lado, mas com a mão bem leve. E aqui, ó, eu aperto. Experimentem isso. Esse exercício de apertar sem quebrar o giz, tá? Mas potencializando bem. E aqui onde eles vão conversar, ó, tem que deixar com espaço, tá? Muito bem, passei para o vermelho. Cuido da potência que está na periferia. Espalho para dentro. Trabalho o encontro. Vejo surgir essa explosão de laranja tão bonita, com espaço, com a mão leve, para que surja uma flor desse ambiente de cores. Posso voltar para o amarelo para cuidar dos acabamentos, das invasões aqui que podem ter surgido, para que ele realmente ainda tenha um território onde ele brilha mais. Cuido dos encontros aqui. E agora eu posso até pegar o laranja para dar uma tratadinha com a mão muito, muito, muito leve nesse ambiente aonde a flor vai surgir. Agora, vou contar um segredo para vocês importante. Esse tipo de trabalho a gente já poderia estar fazendo desde o primeiro ano com as crianças. Na próxima aula, a gente vai fazer uma lousa de primeiro ano, que a gente pode trazer de presente para as crianças. Eu vou contar como são essas crianças. Eu já levei 2 turmas até o 5º ano, então tenho essa intimidade com esse ambiente, né, da classe. E eu gosto de contar para vocês, de compartilhar. Mas esse tipo de trabalho aqui, a gente poderia trazer como desenhos dirigidos, o casamento das cores, com formas muito simples, muito, muito simples. Poxa, mas na escola Waldorf, a gente, nossa, as crianças desenham muito, elas desenham muito. Os professores têm muita paciência para trazer as coisas com calma, sabe? Sem muita elaboração. E como isso acontece? Principalmente entendendo e respeitando esse universo da cor. Então, a partir desse ambiente de cores, a gente vai fazer surgir uma flor muito simples, bem arquetípica, tá? Um caulezinho, 2 folhas e uma flor muito, muito simples. E lá dentro desse círculo, eu não quero que vocês façam isso aqui, ó. O caule, a folha, tá? Tá dando para ver? Ó, não quero uma coisa assim, ó, com linhas. Vai, Laila, mas como que eu vou fazer então lá dentro do círculo? A gente vai trazendo, ó, a gente vai encontrando a partir do gesto. Como é o gesto da folha? Quando eu penso numa folha, posso pensar em várias, né, gente? Mas não tem como não pensar numa folhinha bem simples, ó, grudada num cabinho, com outra ali para o outro lado, bem simples também. Ó. Pronto, tá? Sem pensar no contorno, pensando mais no gesto, tá bom? Vou
fazer isso aqui dentro agora. Só para vocês não se confundirem. Só para mostrar. Então, ó, vou encontrando, destacando um caulezinho. Do lado de cá eu quero uma folhinha. Faço ela mais magrinha, depois dou uma recheada nela. Para o outro lado também. Toda a laranja por enquanto, depois eu vou fazer um acabamento com as outras cores que a gente usou aqui, tá? Vou fazer como uma margaridinha. Bem simples, tá? E agora, com as outras cores, ó, com o vermelho eu faço uma sombrinha embaixo da folha. E do caule. E com o meu amarelo, eu vou fazer um brilhinho em cada pétala. Posso espalhar um pouquinho essa linha, porque eu não quero parecer uma linha, né? Uma coisa bem simples para ninguém se assustar. Nas folhinhas também, ó, eu trago um pouquinho de luz para a parte de cima. E aqui no meio, eu vou fazer um miolinho mais brilhante. E eu posso até dar uma reforçada com aquele amarelinho da calaca, fazer um pouco ainda mais de brilho. Muito bem. Olha, Laida, eu achei essa aula muito legal, mas eu quero desafios. Eu queria um dever de casa, eu quero alguma coisinha para treinar para a próxima aula, porque eu fui te acompanhando durante o vídeo e estou com essa luz aqui agora. Então, tenho algumas possibilidades de praticar. A gente poderia pensar nesse mesmo exercício do círculo com outras cores, tá? E a gente poderia pensar nessa mesma prática do casamento com os outros casamentos. Quais são os mesmos outros casamentos, Laida? O outro amarelo, que é o limão, ele faz o verde quando ele encontra esse azul do céu aqui, que a gente usou dentro do círculo. Então, seria o amarelo limão com o azul do céu fazendo verde. E esse outro azul aqui, que é o azul do mar, quando encontra um outro vermelho, que é o carmim, quando eles conversam, quando eles se unem, eles fazem o roxo. E aí a gente poderia pensar uma variação de 3 flores ou 3 formas arquetípicas dentro de um círculo que tem um casamento das cores no centro, como desdobramentos desse treino, dessa primeira aula de Giz de Lousa. Tá bom? Bom, essa é a nossa aula, nossa primeira do curso. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem seus trabalhos, suas dúvidas, suas conquistas no nosso grupo de WhatsApp. Não hesitem em procurar a Prof. para compartilhar, para tirar dúvidas, tá bom? Para quem já me conhece sabe que eu sou super disponível. E até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, namastê!